Um vídeo para o canal do professor Marcial, tudo bem com você? O assunto de hoje, aliás, o negócio que mais está gerando conteúdo, o tal do chat GPT, inteligência artificial. Hoje de manhã, quando eu vim para o serviço, para o trabalho de professor, né, eu escutei, eu escuto notícias no celular ali, e uma das notícias que eu acompanho é BBC Lê. BBC Lê é um. Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, para quem não conhece, é um canal do YouTube que o camarada lá lê as notícias que aparecem na BBC. Antes que me diz assim, professor, você tem preguiça de ler, por isso que você escuta? Não, é porque o conteúdo é gratuito. E se é grátis é bom, né? Então, escutei a reportagem, vou deixar linkado aqui, fala sobre o chat GPT, sobre inteligência artificial. E mais uma vez, durante o trajeto de casa até o meu serviço, que dura uns 15 minutos, o cidadão da reportagem falou. E não é uma vez, eu já li umas 5 reportagens falando sobre o chat GPT. Já olhei uns 3 teóricos da conspiração falando sobre o chat GPT. E isso só mostra que os caras estão fora da realidade. É aquele velho negócio assim, eu vou falar sobre o que eu não sei. Aí eu ligo minha câmera e começo a gravar. E desculpe o palavrão que eu vou dizer, começo a gravar e falar um monte de merda que eu não tenho conhecimento de causa. Educação. ChatGPT vai roubar os nossos empregos, como quem assistiu South Park, né? Roubaram meus empregos, né? Teórico da conspiração é nessa linha aí, porque chama o público pro canal dele lá. Cara, o dia que o ChatGPT for terça-feira de manhã, às 7h30, dar aula pro sexto ano aqui do lado, no meu lugar, eu vou bater palma. Aí realmente eu posso me preocupar, porque estão empurrando a carroça na frente dos bois. Nossa, nossa frase típica aqui do interior. Ahn, como, mesmo no futuro, hoje, ChatGPT não vai roubar o emprego. Na reportagem, fala sobre a questão dos empregos, e no momento que li, eu não sei, eu teria que ler lá para ter mais detalhes, mas eu acho que ele leu corretamente, ele fala sobre empregos da educação. Então o professor vai perder o emprego. Olha, meus amigos, o dia que criarem um ciborgue e um androide aí, exatamente, copiando exatamente o ser humano, de jeito de caminhar, falar, andar, se comportar, com pele artificial, e botar esse cara com uma inteligência artificial e autônoma, esse robô, para trabalhar no meu lugar, eu acho que aí talvez eu corra risco de perder o emprego. Mas mesmo assim, retorno àquela ideia de que o que vai segurar é o atendimento humanizado. Você tem que ver se a pessoa está disposta a entregar o seu filho para um robô educar. Certo. Ah, é questão de ideológica. O brasileiro, professor brasileiro é comunista. Isso aqui. Ah, para, meu. Sai da gaiola aí, sai da toca. Vocês não sabem o que estão falando. Só porque meia dúzia de maluco na internet fica falando. Não. Ah, o professor é imperfeito. Com certeza, o professor é imperfeito. Ele erra na hora de educar. Ele pode errar, ele pode falhar, ele pode fazer bobagens durante o processo de ensino, né? Mas é isso que nos torna humano. Errar é o que nos torna humano. Então, duvido que a tecnologia vai se tornar a curto prazo viável, economicamente falando, viável, substituir um professor de carne e osso por um robô com inteligência artificial. Eu acho que a curto e médio prazo vai demorar. Não digo que isso um dia não vá acontecer. Eu creio que
podemos ter um futuro aí, androides aí andando pelas ruas. Enfim, isso eu guardo para o futuro, essa parte não me preocupa. E muitos empregos aí, muitas pessoas que estão dentro que vão perder o emprego para o chat GPT, porque ele vai gerar o conteúdo que ele cobrava, vai ser áreas muito específicas. Por exemplo, um jornalista, o dia que o chat GPT subia, sentar a bunda no automóvel e correr atrás da notícia, ir atrás da notícia, dos fatos, do acidente, do furto, da tragédia, da vitória lá, da conquista do esportista, o dia que o chat GPT fazer isso, acho que aí a gente tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar é pessoas medíocres. As pessoas medíocres, nas profissões delas, elas vão rodar, com certeza. Aquele cara que só vive de copia e cola, senta numa salinha ali, copia e cola e manda adiante, esse cara tem que se preocupar. Mas o que me deixou pior ainda na reportagem, o que me deixou mais chocado é que na reportagem diz que a cidade de Nova York vai bloquear o chat GPT nas escolas e nas repartições públicas. A cidade de Nova York. E ele fala da preocupação dos educadores com a questão do chat GPT. Ora, 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 ora. Quem fala uma afirmativa, quem pensa nisso aí, nessa situação aí, é uma pessoa que passa longe de uma sala de aula e não entende a realidade que é educar, o processo de educação e aprendizagem. Sou professor de ensino fundamental e digo que algumas coisas a gente vai ter que adaptar. Professor de português, eu acho que é o principal que vai ter que se adaptar a essa realidade. Por quê? No chat, na reportagem, fala sobre o processo de criação. Cria um texto com início, meio e fim, para papá. Quer dizer, então, que eu vou resumir, para que o vídeo não fique tão longo. Talvez o professor de português, aquele que ele manda um tema de casa para o aluno fazer em casa, talvez aquele tema já não surta tanto efeito, ou o efeito esperado, porque o aluno pode muito bem sentar e pedir para a inteligência artificial produzir o conteúdo para ele. Nem tudo, nem tudo é apocalíptico, porque a criança, tu pode exigir que ela leia e que escreva a punho, então ela vai treinar a escrita, a leitura e a escrita no caderno. Tu pode exigir que a criança entenda e aí você vai exigir a interpretação do texto. Tá? Então, nem tudo está perdido. O que realmente pode prejudicar é o processo de criação. Então, você não vai poder pedir que ele crie um texto em casa, de tema de casa. Criar o texto. Né? De repente, aí cabe a situação é que o professor vai ter que ir dentro da sala de aula, fazer com que os alunos produzam o criativo dentro da sala, um ambiente controlado, onde eles não têm acesso à inteligência artificial. Simples, simples. A volta ao redor do negócio é simples. Ah, mas o tempo é curto, então que se amplie a carga horária da disciplina de português. Fim. Bote mais professores e mais tempo em sala, onde é um ambiente controlado. As soluções são simples. E outra questão, quem está falando que vai prejudicar a educação é um cara que não trabalha com alunos em laboratório de informática, por exemplo. Eu acho que isso aí vai revolucionar a educação, porque, para pensar. Você pede para os alunos ir para a informática fazer uma pesquisa sobre um conteúdo. Eles vão vir aqui sentar. Eles vão começar a pesquisar pelo Google. Eles já não conseguem usar o Google. Eles já não conseguem usar.
tá? De uma forma eficiente. Eu que uso o Google desde o início do século, gasto às vezes horas pesquisando em páginas, em conteúdo. Então eu posso perder às vezes uma tarde inteira pesquisando um conteúdo, coletando sites e dados, que talvez o chat GPT me dê a resposta em 10 segundos. Nós vamos ter ganho, nós vamos ter ganho usando esse negócio. Você vai ter qualidade, porque o tempo a uma hora que o aluno vai despender na informática, fazendo um processo de pesquisa que ele já não consegue fazer direito, ele vai obter a resposta pronta, certo? Vai caber nós, professores, fazer com que esse aluno leia, interprete o texto e compreenda o conteúdo. Ele vai deixar de gastar horas na frente do computador, fazendo um processo que creio eu que não vai agregar nada de conhecimento na criança. Era aquela velha história de tu pegar, abrir a enciclopédia e ficar horas ali folhando, horas, não digo, perder 10 minutos folhando as páginas procurando um conteúdo. Você não vai perder mais os 10 minutos, você vai ter o conteúdo jogado em 10 segundos na tua cabeça, na sua frente. E vai caber o aluno é, fazer o que ele tem que fazer, que é ler, compreender e construir um trabalho em cima daquele conteúdo que é jogado para ele. Ora, 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 ora. Eu acho que se você não trabalha na área, se você não sabe o que você está falando, fica quieto, meu. Não fala tua opinião de bosta. Mas tem muita gente que abre a boca hoje. Tu liga a câmera e fala um monte de. Vocês já viram eu abrir aqui a câmera e falar sobre culinária, sobre como cozinhar com aspargos? Não sei cozinhar aspargos, meu. Então fica quieto. Não fica abrindo e falando e falando conteúdo. Então, esse problema acontece até na BBC. E dentro da reportagem da BBC, a melhor opinião é de uma professora, se não me engano, eu tenho que reescutar o trecho ali, se não me engano, é uma professora da URGS aqui de Porto Alegre, que deu, que deu a resposta lógica. Não adianta remar contra a maré, veio e vai ficar, e fim, acabou. Não temos como retornar a situação. E ela deu uma resposta igual à minha. Nós vamos ter que aprender nós vamos ter que incentivar o aluno a criar perguntas, a refinar a pergunta, a trabalhar com a ferramenta, né? Não ir contra a ferramenta que está aí. Se alguém fosse lá desligar o chat GPT lá no Vale do Silício, não sei onde é que está o negócio, tudo bem. Acabou, ninguém fala mais nisso, esquece. Mas isso não vai acontecer. E ela deu uma resposta otimista. Observe lá, ela deu uma resposta otimista. A melhor resposta foi da professora da URGS, por incrível que pareça, não da cidade de Nova York. Tá certo? Boa semana para vocês, assunto de educação. Tenho apaixonado por educação, eu gosto de trabalhar na área. Então, isso aí logo me chamou a atenção hoje de manhã cedo, me fez refletir sobre algumas coisas. Boa semana para todos.